Boa noite a todos. Me chamo Amanda Mariano, sou gerente de educação ambiental e patrimonial aqui na Planurb e agradeço em nome da agência a participação de todos nesse evento. Hoje estamos realizando a segunda edição do projeto Diálogos. Neste diálogo de outono, o tema é Estudo de Impacto de Vizinhança. Para quem não conhece, o projeto Diálogos acontece trimestralmente durante as 4 estações do ano e consiste em um espaço para exposição e discussão de diferentes temáticas, com o objetivo de propor o diálogo sobre os temas e promover o acesso e a difusão do conhecimento. Para este diálogo, convidamos 2 palestrantes que discorrerão sobre a temática Estudo de Impacto de Vizinhança, sendo eles Davi Teixeira, arquiteto e urbanista, coordenador de planejamento urbano, e Alisson Freires, arquiteto urbanista, mestre em eficiência energética e sustentabilidade, gerente de ordenamento territorial da Planurb. Agradecemos desde já pela presença. Agora a gente vai ler os procedimentos. Antes de iniciarmos as apresentações, faremos a leitura dos procedimentos. Serão realizadas 2 apresentações com duração máxima de 20 minutos cada. Ao término das apresentações, será concedido um intervalo de 5 minutos para a coleta de perguntas, que deverão ser feitas por meio de um formulário online, a ser disponibilizado no bate-papo, devendo obrigatoriamente ser preenchidos os dados do solicitante. Após este intervalo, será iniciada a fase de discussão, procedendo à identificação dos questionantes para então efetuar a leitura da respectiva pergunta. Após a resposta do palestrante, caso ainda permaneçam dúvidas, será aberta a fala ao questionante, que terá o tempo de 2 minutos para a réplica. Os questionamentos e sugestões que não forem lidos durante o evento serão respondidos via e-mail. Vamos então dar início às apresentações e abro a palavra então ao senhor Alisson Freires. Bom, boa noite a todos. Me chamo Alisson Freire, sou arquiteto urbanista, como já apresentado aqui. Estou na gerência de ordenamento territorial aqui na Planurb, né, onde é feita a gerência, onde é feitas as análises dos EIVs e finalizando na expedição das guias de diretrizes urbanísticas. Eu vou compartilhar aqui a tela. Tá tudo certo o compartilhamento? Ok, então o tema da nossa reunião, né, é estudo de impacto de vizinhança. E aí eu vou introduzir como isso é feito aqui no caso de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fazer uma conceituação geral. Bom, primeiramente, o que é o estudo de impacto de vizinhança, né? O estudo de impacto de vizinhança é um instrumento que é previsto lá no Estatuto das Cidades, é um instrumento de gestão urbanística que atua de maneira preventiva, visando a harmonia entre os interesses privados e o interesse da coletividade. Ele funciona como ferramenta de apoio ao processo de licenciamento urbanístico, complementando o regulamento de parcelamento, uso e ocupação do solo. É um estudo baseado no princípio da distribuição de ônus e benefícios da urbanização, do processo de urbanização, informa previamente a gestão municipal as repercussões da implantação de empreendimentos e ou atividades geradoras do impacto na vizinhança e oferece subsídios ao poder público para exigir o cumprimento de medidas mitigadoras, compensadoras ou até mesmo medidas potencializadoras. Aqui ficou errada a palavra, mas a palavra correta, potencializadoras. Então, o que o nosso Estatuto da Cidade, né, por meio da Lei Federal número 10.257, de 2001, e suas alterações, traz acerca do estudo de impacto de vizinhança? Lá no artigo 36, ele define que uma lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privadas e públicas, né, em área urbana, que dependerão da elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança, né? No artigo 37, fala que o EIV ele será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, é claro, no mínimo das seguintes questões: adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária,
mobilidade urbana, geração de tráfego e demanda por transporte público. Mobilidade urbana, aqui nesse inciso 5, eu deixei destacado, porque foi uma alteração muito recente do Estatuto da Cidade, aconteceu esse ano, onde no inciso que era prevista apenas geração de tráfego e demanda por transporte público, também foi incluída a questão da mobilidade urbana como um todo. E são duas palavrinhas aí que têm uma abrangência enorme para o contexto do planejamento urbano de uma forma geral. Além disso, a gente tem a questão da ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. E aí o artigo 38 do Estatuto da Cidade ainda trabalha da forma de que ele dita, né, na verdade, que a elaboração do EIV não substitui de forma alguma a elaboração e aprovação do estudo prévio de impacto ambiental, que é um outro instrumento à parte, aprovado hoje aqui em Campo Grande no licenciamento ambiental, no órgão que detém da competência de promover o licenciamento ambiental aqui na prefeitura. Bom, e qual é a finalidade do estudo de impacto de vizinhança? Na verdade, é realmente prever, fazer uma previsão dos problemas urbanos que podem ocorrer pós-instalados. É uma estimativa, né? A gente trabalha muito com essa questão, se trata de uma previsão. Eu trouxe 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo que vocês estão vendo na imagem aqui ao lado esquerdo, trata-se de uma implantação de uma via, né? Uma via estruturante elevada, com nível elevado, em uma área até então já consolidada, né? Isso aqui no município de São Paulo, aconteceu, e acabou que você tinha uma expectativa de valorização e desvalorização imobiliária que se concretizou, né, com essa obra de infraestrutura instalada. Um outro exemplo na imagem aqui do meio é um caso de Brasília, de problemas, na verdade, relacionados à drenagem, né, do município em si, mas que os estudos de impacto de vizinhança podem vir auxiliar o município na sua gestão e no seu planejamento a solucionar esses problemas. Aqui em Campo Grande, por exemplo, nós temos no nosso ordenamento a figura do índice de relevância ambiental. O índice de relevância ambiental veio de forma preventiva aqui em Campo Grande, porque nós temos sim problemas de drenagem, mas não são problemas tão abruptos como em outros municípios já consolidados. E aí, essa questão do índice de relevância ambiental busca solucionar o problema de drenagem dentro dessas áreas privativas, quando os empreendimentos serão instalados. E aqui ao lado direito, nós temos um dos museus Guggenheim, onde você tem todo um perfil arquitetônico interessante. Isso aqui é uma obra que é estudada nas faculdades de arquitetura, sobre desenho edilício, é uma obra super conceituada, mas que ela tem um impacto com relação à reflexão solar, e aí, tanto no quesito de luminosidade, como no quesito também de conforto térmico, que poderia ser melhor abordado num estudo prévio de impacto de vizinhança, para tentar até, de certa forma, atenuar os efeitos negativos, né? Coloquei aqui um texto aqui embaixo. O EV possui como principal função prevenir impactos urbanos prejudiciais à coletividade, desvalorização, evasão local, problemas de drenagem, conforto térmico, dentre outros, que podem ser causados pela instalação de empreendimentos públicos ou privados, evitando a remediação desses problemas. E aí o estudo de impacto de vizinhança como um instrumento urbanístico aqui em Campo Grande, né, um contexto histórico da legislação. Nós temos em 2006 a publicação da lei número 94, de 6 de setembro de 2006, o plano diretor vigente à época, né? Ele enquadrou 8 atividades como sujeitas ao estudo de impacto de vizinhança e definiu que a GDU seria o documento a emitir as diretrizes com base na análise do estudo de impacto de vizinhança. Né? A Guia de Diretrizes Urbanísticas aqui é um instrumento que traz diretrizes para adaptação de projeto, para adaptação do empreendimento à localidade, e elas vão ao encontro do que a legislação estabelece, mas também pode estabelecer algumas particularidades quando necessário. Em 2007, nós temos o decreto número 9.817, publicado no dia 11 de janeiro de 2007, e aí esse decreto regulamentou a Guia de Diretrizes Urbanísticas para Empreendimentos Geradores de Impacto de Vizinhança. É uma guia de diretrizes específicas, né, para esse modelo de empreendimento gerador de impacto de vizinhança, que hoje, na verdade, a gente adota a GDU como que foi atualizada, né, pelo decreto 13.290 de 2017, e a GDU já abarca esses empreendimentos, também a análise desses empreendimentos objetos de estudo de impacto de vizinhança.
A Lei Complementar número 74, de 6 de setembro de 2005, suas alterações. Aí ela teve uma alteração em 2012, né? Essa se trata da nossa lei do ordenamento do uso e da ocupação do solo aqui do município de Campo Grande, onde ele acrescentou os enquadramentos das atividades sujeitas ao EIV, além do que já dispunha a lei número 94, que era o plano diretor de 2006, vigente à época, e estabeleceu novos critérios para análise também do EIV. E em 2018, nós tivemos a revisão do nosso plano diretor, né? O plano diretor, então, atual, se trata do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, chamado aqui por nós de PDDUA, que estabeleceu novos elementos necessários para análise, instituiu a figura do relatório de impacto de vizinhança, porém, estabeleceu que a aplicação do relatório de impacto de vizinhança ele depende de uma regulamentação, essa regulamentação ainda não aconteceu, e exigiu a realização da audiência pública para todos os processos de EIV, dando maior publicidade aos estudos, a lógica acompanhando aquela revisão ainda não aconteceu. Hoje as audiências já estão sendo realizadas, depois o Davi vai contextualizar, mas a regulamentação do instrumento de estudo de impacto de vizinhança e seu respectivo relatório ainda não foi publicada. Né? E como acontece o WAVE, a figura do WAVE no nosso plano diretor atual? Foi trazido o artigo 130, né, que denota que a construção, ampliação, instalação, modificação e operação de empreendimentos, atividades ou intervenções urbanísticas causadoras de impactos ambientais, culturais, urbanos e socioeconômicos de vizinhança estão sujeitos à avaliação do respectivo instrumento EIV, né? E lá no parágrafo 3º desse artigo, estabelece quais são os objetivos mínimos do EIV a serem atendidos. Ou seja, eu trouxe alguns aqui, tá, pessoal? Os mais importantes seriam definir medidas mitigadoras, compensatórias, intensificadoras dos impactos, democratizar o processo de licenciamento urbano e ambiental, orientar a realização de adaptações aos projetos, quando necessários, assegurar a utilização adequada e sustentável dos recursos, subsidiar processos de tomada de decisão relativa ao licenciamento, contribuir para a garantia de boas condições de saúde e segurança da população, evitar mudanças irreversíveis e danos graves ao meio ambiente. Lembrando, é claro, que quando o empreendimento se enquadra como estudo de impacto ambiental, ele precisa passar pelo instrumento de estudo de impacto ambiental, o EIA. Qual que é a importância do estudo de impacto de vizinhança? E para entender a importância do estudo de impacto de vizinhança, é necessário entender um conceito que é fundamental. O que é vizinhança, né? E vizinhança, na verdade, é um conjunto de pessoas, de edificações ou de atividades compreendidas em uma mesma base territorial que possam ser atingidas ou beneficiadas pelos efeitos do empreendimento. O conceito de vizinhança ele é bem flexível, uma vez que ele varia conforme a localidade, conforme a atividade a ser empregada, e o alcance do impacto. Aqui eu trouxe um exemplo, só para contextualizar para vocês o quão flexível é a questão da definição do impacto de vizinhança. Peguei uma área qualquer aqui do nosso perímetro urbano de Campo Grande, identifiquei um lote qualquer, são duas figuras que, na verdade, o ponto vermelho aqui identifica o mesmo lote, mas quando a gente olha aqui a figura do lado esquerdo, a gente estabeleceu uma área de influência direta, né, por essa corzinha verde, diferente da área de influência direta de impacto do empreendimento, da figura ao lado direito, e a área de influência indireta também, bem diferente. Se vocês observarem aqui, na figura do lado esquerdo, a gente tem essas duas áreas de influência bem maiores do que a do lado direito. Isso se refere por quê? Aqui a gente está falando de um exemplo de um shopping, né? Um shopping ele tem um grau de impacto na vizinhança que é muito maior. Então, eu vou identificar, né, prever qual que é a possível mancha onde as pessoas vão fazer a adoção diária nesse shopping, esse movimento, fluxo de veículos, arborização, o que pode acontecer, né, nessa questão do conforto térmico e tudo mais. E aí se define, é claro, um raio de abrangência um pouco maior. Quando eu falo de multiresidencial, eu estou falando de um acesso local, né? Normalmente são as pessoas que residem no multiresidencial que vão fazer o acesso. Então, naturalmente, essa área de influência ela é mais reduzida mesmo, tanto a área de influência direta como a área de influência indireta.
E aí a gente trouxe algumas contextualizações mais simplificadas, né, e mais pontuais do que a gente pede no nosso termo de referência para a elaboração do estudo de impacto de vizinhança. A Planurb disponibiliza no site da Planurb um termo de referência para que os técnicos possam ter o auxílio de como escrever, né, como estruturar esse instrumento para que seja apresentado aqui no processo de expedição de GDU, de Guia de Diretrizes Urbanísticas. E dentre os pontos que a gente estabelece para ser abordado nos estudos de impacto de vizinhança, a gente pede descrição do empreendimento, da atividade, né, ou da intervenção urbana, se é um multiresidencial, se é um conjunto de edifícios corporativos, independente do empreendimento, sendo enquadrado como IV, a gente pede essa descrição. A identificação e mapeamento da área de influência, a gente, como eu já expliquei para vocês, a análise dos impactos, e aí a gente costuma dividir o EIV em 3 momentos, que é a fase do diagnóstico, ou seja, como está o local, a vizinhança, né, já dimensionada com as áreas de influência, como ela está hoje, né? Esse é o primeiro momento. No segundo momento, como estaria o impacto desse empreendimento na vizinhança durante a fase de instalação, durante as obras? E no terceiro momento, qual é a estimativa do impacto que esse empreendimento vai causar ali no entorno após o início da operação desse empreendimento, após ele implantado. E a partir daí a gente tem uma contextualização geral para tomar medidas mais assertivas no âmbito da administração municipal, que seriam as medidas mitigadoras, compensatórias ou intensificadoras que a gente já apontou aqui para vocês. Então é isso, eu trouxe uma contextualização geral, acho que o Davi agora vai apresentar para vocês como a gente vem aplicando aqui dentro do município de Campo Grande. Obrigado. Obrigada, Alisson. E agora, então, a gente passa a palavra para o senhor Davi Teixeira. Bom, boa noite a todos. Chamo Davi Teixeira, sou coordenador de planejamento urbano aqui da Planurb, né, já foi apresentado. Eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação do estudo de impacto de vizinhança. Eu vou complementar, na verdade, o que o Alisson falou, de uma maneira de como vai funcionar, né, de como funciona tanto a participação social nos estudos de impacto de vizinhanças por meio das audiências públicas, bem como a aprovação mesmo desse estudo, né, posteriormente, o que ele vai gerar, isso, e o que eu vou falar agora é mais uma complementação mesmo, porque toda a parte teórica mesmo do que é um estudo de impacto de vizinhança, acho que o Alisson explicou muito bem. Bom, de primeiro, a gente tem o estudo de impacto de vizinhança, né, e é um roteirinho, né, uma sistematização. O estudo de impacto de vizinhança ele vai ter que prever todos aqueles itens, né, que o Alisson falou, adensamento populacional, mobilidade, paisagem, impactos no sombreamento, valorização imobiliária, enfim. É uma série de itens que o estudo de impacto de vizinhança tem que prever, tem que fazer uma análise e tem que propor algumas soluções, né? É isso que a gente solicita hoje. Quando esse estudo ele é analisado pelo município, ele vem ser analisado também, em um segundo momento, pela sociedade em geral. E aí que vem as audiências públicas. A gente vem realizando audiências públicas desde abril, né, deste ano, né? Nossa primeira audiência foi dia 22 de abril, e sempre tratando nos aspectos do estudo de impacto de vizinhança. Qual que é a função da audiência pública? A primeira função dela, eu vou falar um pouco mais adiante, é dar o conhecimento à sociedade que vai entrar um novo empreendimento, que vai acontecer uma nova atividade, ou que pode acontecer, né? Porque a gente ainda está falando numa fase de estudo de viabilidade, né? A gente ainda não está tratando de uma consolidação já de viabilização. Com essa apresentação e esse entendimento da comunidade em geral, né, do entorno, os impactados, né, como bem o Alisson demonstrou ali naquele raio de influência que seria a população impactada, ou mesmo aquele morador, né, da cidade que é interessado por planejamento urbano,
surgem algumas contribuições das audiências. Essas contribuições, elas são, em grande maioria, quando pertinentes, incorporadas aos estudos de impacto de vizinhança e vão subsidiar o município, né, na emissão da guia de diretrizes, que é o pontapé para a viabilização dos empreendimentos. Em resumo, é isso, no estudo de impacto de vizinhança e nos procedimentos. Mas aí agora eu vou dar uma aprofundada. Bom, aqui é mais ou menos, né, muito próximo do que o Alisson falou, do que é analisado, né? E aí isso está presente tanto no Estatuto das Cidades, quanto na nossa Lei de Uso do Solo, de Lei de Ordenamento e Uso e Ocupação do Solo, quanto no nosso termo de referência. Esses são os itens que são analisados pelo estudo de impacto de vizinhança, e no estudo tem um aprofundamento de todos esses itens. Por que que se aprofundam esses itens? Porque no planejamento das cidades é importante que o município tenha um conhecimento geral de tudo que vai ser impactado, tanto positivamente quanto negativamente, quem vai ser impactado, né, nesse âmbito, e aí isso vai subsidiar toda aquela discussão, né? E aí a gente pode tirar alguns parâmetros, né? Aquele empreendimento vai causar algum impacto na mobilidade, vai causar algum impacto nos equipamentos públicos, no uso e ocupação do solo, vai ter que ter algum tipo de medida de adequação. Então, tudo isso, sendo previsto no estudo de impacto de vizinhança e sendo publicizado como está sendo feito, vem para a audiência pública, subsidia a população na discussão ao mesmo tempo, subsidia também a prefeitura a ter um entendimento até mais aprofundado daquele problema ou daquela próxima solução ou de algo que não tinha sido verificado no estudo de impacto de vizinhança, mas a população residente que está lá todo dia conhece muito bem, sabe qual é o problema e traz aqui como contribuição. Esses estudos têm que atender essencialmente o termo de referência que segue a legislação, porque no termo de referência tem todas as documentações, o que precisa ser apresentado, e isso vem para a audiência pública. O empreendedor apresenta o estudo com todos esses itens, de forma resumida ou de uma forma mais lúdica, né, porque o estudo de impacto de vizinhança é um estudo muito técnico, ele é essencialmente produzido por técnicos de urbanismo, de planejamento, referente a técnicos de drenagem ou de patrimônio, enfim. É uma equipe multidisciplinar que normalmente constrói esse documento. É um documento que inicialmente ele é interno, né? Ele seria interno à prefeitura, mas agora com as audiências a gente precisa também conseguir passar a mensagem de como vai funcionar e como vai ser aquele impacto. E aí, as contribuições podem ser feitas no âmbito da audiência pública, né, hoje pelo nosso decreto, por meio das perguntas, né, hoje, na regra da audiência pública, essas perguntas são feitas no período ali determinado pela regra da audiência, e anteriormente a audiência por meio pré-definido. Normalmente é por e-mail, vem algumas contribuições em e-mail definido em edital. Essas contribuições sempre são encaminhadas ao empreendedor, são lidas pelo empreendedor, e em alguns casos elas são incorporadas devido à relevância, à importância das contribuições. E aí as contribuições devem englobar os temas afeitos ao WAVE, né, aqueles temas que foram listados, mas eles podem ser trazidos novos temas que têm alguma relevância para a implantação do empreendimento. E aí essas contribuições devem ser contempladas no WAVE e inseridas no WAVE final, que ainda será analisado pela equipe técnica, né? Isso já é pós-audiência pública. E aí, quais são os objetivos da audiência pública, né? O primeiro objetivo é a publicidade dos empreendimentos que estão sendo pretendidos, né, serem implantados na cidade. Então, esse é um fator muito importante, porque a gente consegue, com um evento desse aberto à população, informar a população que isso pode acontecer e que está sendo pretendido naquela localidade. Então, já dá para a gente entender aí a longo prazo o que vai virar ali naquele local. Num segundo momento, demonstrar os impactos urbanísticos e os efeitos positivos, né? Então, vai ser implantado um multiresidencial, vai ser implantado um mercado. Quais são os efeitos positivos ou negativos disso? A população já está ciente que isso pode acontecer? E como que se propõe melhorar ou potencializar o que já tá de bom, né? Ou mitigar o que tem sido entendido como negativo. E fomentar o processo participativo, porque é um dos pilares, né, do planejamento urbano, de fomentar,
e isso vai sendo construído ao longo do tempo. Então, hoje a gente começa com uma audiência, amanhã a gente pode ter algum outro de discussão. Isso a gente tem uma característica aí importante dentro do planejamento urbano de Campo Grande, que a gente vai tentando e vai melhorando os processos, né? Tá. E quais são os objetivos do WAVE, né, de ter esse estudo de impacto de vizinhança? Acho que o Alisson já falou um pouco, mas eu vou complementar. No primeiro passo, né, no primeiro ponto, entender do impacto que vai ser efetivado por aquele empreendimento, como nós vamos categorizar ou efetivar as medidas mitigadoras ou compensatórias desses impactos, ou seja, a gente consegue quantificar o que pode ser mitigado, e caso não possa ser mitigado por algum tipo de empecilho, como que a gente pode compensar essas medidas com outras medidas diferentes das esperadas pela legislação. Num segundo ponto, as adequações para a implantação, ou seja, quando se detecta que pode ter algum problema de mobilidade, algum problema ambiental, o município pode sugerir ou pode informar o empreendedor que algumas adequações precisam ser feitas, né? Adequações de mobilidade, algum tipo de melhoria no trânsito, algum tipo de adequação na parte ambiental ou de ambiência que melhore a urbanização, né? Considerando o tipo de impacto, e as regras gerais específicas de aprovação. Então, o WAVE, no geral, ele subsidia a análise. Ele não é um documento finalístico, ele é um documento em que se inicia o processo. A discussão de um empreendimento que vai ser efetivado ou implantado na cidade, que é considerado de impacto pela legislação, ela vai se iniciar nesse momento. E esse é um momento importante, é um momento de discussão. Por isso que sempre que acontecem as audiências públicas, a gente espera que tenha um grande número de pessoas interessadas, porque é a nossa cidade que tá recebendo essas alterações, né? E isso faz muito importante que a população, além de estar ciente do que está acontecendo, participe ativamente, até porque nem sempre o técnico que está analisando aquele estudo de impacto de vizinhança tem um conhecimento tão aprofundado daquele local como o morador. É, E é isso. E aí, com esses dados, o município vai gerar algumas diretrizes para o empreendimento, e essas diretrizes, considerando a audiência pública, considerando o estudo de impacto de vizinhança, os levantamentos municipais, os estudos locais, vão gerar alguns documentos de diretrizes para a formulação dos projetos, né, dos empreendimentos de impacto de vizinhança. E aí é isso, acho que é só isso que eu tenho a complementar. Eu agradeço e fico aberto aí. Obrigada, Davi. E ótimas apresentações. Conforme a gente já mencionou, agora teremos o intervalo de 5 minutos para o envio de perguntas por meio do link que será disponibilizado no chat.
Bom, identificamos então o questionamento, né, do senhor Gabriel, e ele pergunta qual é a maior dificuldade que os empreendedores, os técnicos, enfrentam hoje em relação ao IV. Bom, boa noite, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Internamente aqui, né? É uma pergunta para os técnicos que fazem a análise. Bom, no estudo de impacto de vizinhança, a gente tem um problema que não é bem um problema, né? Porque cada profissional executa o seu trabalho de forma diferente. Então, a gente não tem uma uniformidade dos estudos de impacto de vizinhança. Por mais que eles atendam os termos de referência, cada estudo tem uma particularidade. Então, por cada estudo ter uma complexidade diferente, não dá para analisar de uma forma mais geral. Tem particularidades e isso demanda um tempo grande, né, para analisar. Então, inicialmente, como são estudos muito diferentes, muito próprios, o tempo de análise, o tempo de conseguir entender o que está naquele estudo de impacto de vizinhança pela particularidade, é uma grande dificuldade dos técnicos aqui para fazer análise. Num outro momento, é sobre a fonte de dados, né? Alguns dados eles têm fontes muito robustas, mas que em algum momento ela não é tão própria para análise daquele dado, ou ela não está tão clara naquele estudo. E isso demanda tempo do técnico. Normalmente a gente faz um comunicado solicitando esclarecimentos e a gente tenta ajustar isso para o estudo ficar o mais redondo possível. E eu acho que, por último, alguma desatualização ou algumas análises que vêm incompletas. Isso acontece, é muito comum, não é um problema tão grave, mas normalmente o técnico já consegue verificar e pede essa complementação, mas isso acontece de forma corriqueira. Até por conta do estudo de impacto de vizinhança, dessa solicitação de impacto de vizinhança, e o regramento dos estudos ser novo, né? Então, assim, ainda, por mais que tenha algum tempo aí já de existência do estudo de impacto de vizinhança, ele ainda é um instrumento novo, em que todo mundo está entendendo como funciona. E às vezes o técnico entende de uma maneira, escreve aquele estudo de uma maneira, e ele não foi completo como se espera, né? E aí a gente sempre pede uma complementação, sempre pede uma reformulação daqueles dados, mas isso é algo que vem diminuindo conforme o tempo vai passando, né? Eu acho que esses são os principais problemas na análise interna inicial aqui para os estudos de impacto de vizinhança. Alisson, você gostaria de complementar alguma coisa? Eu acho que é isso que o Davi pontuou, né? A dificuldade do estudo de impacto de vizinhança, eu não diria que é uma dificuldade, tá? Eu acredito que é uma questão até, acredito que seja até normal por conta da particularidade do instrumento. Porque o estudo de impacto de vizinhança, ele foge de um estabelecimento de uma legislação, por exemplo, quando a gente fala em regra geral. O estudo de impacto de vizinhança, ele já foi criado como instrumento, ele teve sucesso como instrumento por conta da análise das particularidades, né? Então, se o empreendimento é particular e o estudo de impacto de vizinhança vem para analisar essa particularidade com relação à instalação dele em relação ao entorno, ao seu entorno, então é natural que essa criação do estudo venha com os dados muito particulares, né? A gente sempre acaba complementando, como o Davi bem pontuou, um comunicado, solicitação de alterações. A gente também sabe que hoje, atualmente, nós temos uma gama de normas técnicas, de bibliografias bem consolidadas, até quando você analisa uma mesma temática. Então, até por isso, na maior parte dos itens que são estabelecidos como mínimo a serem analisados dentro do estudo de impacto de vizinhança, tanto pela legislação como pelo nosso termo de referência, a gente não fala, olha, vai ter que ser essa metodologia que você vai ter que adotar. Em alguns poucos pontos, sim, a gente fecha por conta da falta de metodologia para o contexto de Campo Grande, para o contexto local. Mas a grande maioria a gente deixa aberta, a gente só realmente solicita uma retificação se a metodologia apresentada não for uma metodologia validada, amplamente difundida dentro da comunidade científica, porque o EIV é um estudo técnico e ele tem que ter a validação das informações apresentadas. Tirando isso, a gente tem como
processo normal. Então, damos por finalizado as perguntas. E ao senhor Davi Teixeira e ao senhor Alisson, nossos agradecimentos pela disponibilidade dos senhores. A Planurb os parabeniza por todo o trabalho desenvolvido na área de tão significativa importância. Agradecemos também a presença de todos os participantes e informamos que encaminharemos os certificados por e-mail. Pedimos também que quem puder seguir a Planurb no Instagram e no YouTube, estamos sempre divulgando nossas ações e eventos nessas redes sociais. Muito obrigada a todos e até o próximo Diálogos.